Casimiro. Goleiros: Alisson, Liverpool. Bento, Atlético Paranaense. Ederson, Manchester City. São os goleiros. Laterais direitos: Danilo, Juventus. Wanderson, Mônaco. Laterais esquerdos: Caio Henrique, Mônaco. Renan Lodge, Olympique de Marseille. Zagueiros: Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibañez, Al Ahly. Marquinhos, PSG. E Nino, Fluminense. Meio-campistas: André, Fluminense. Bruno Guimarães, Newcastle. Casimiro, Manchester United. Joelinton, Newcastle. Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes: Antony, Manchester United. Gabriel Martinelli, Arsenal. Matheus Cunha, Wolverhampton. Neymar Júnior, Al Hilal. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa é a lista. Tá aí, saiu. Bom, Tá aí. Surpresas ou não? Algumas. Inclusive, o Everton do Palmeiras acabou não sendo convocado, pelo que estou vendo aqui na lista. Um atleta que rotineiramente era convocado por outros treinadores. André do Fluminense, Nino do Fluminense. 2 atletas que jogam no time comandado hoje também pelo próprio Fernando Diniz. Veiga do Palmeiras, nome também interessante, já tinha anteriormente sido convocado em outras oportunidades. Matheus Cunha e Neymar Júnior. Então o Neymar, mesmo lesionado, mesmo no fim não atuando nas últimas partidas, nos últimos meses com a seleção brasileira, ele aparece. Então o Brasil vai enfrentar com essa seleção a Bolívia no dia 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém. Vai ter esse desafio que marca a estreia do técnico Fernando Diniz. E na segunda rodada das eliminatórias para a Copa, pega o Peru, dia 12 de setembro em Lima. Portanto, 2 desafios importantes ao técnico Fernando Diniz, que tem contrato com a CBF até o meio de 2024. Expectativa de que Carlo Ancelotti assuma essa seleção para a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México lá em 2026. Vamos dar a escalação de novo? O que você acha? Deixa eu puxar Tranquilo? aqui a convocação da Tranquilidade CBF. aí. Porque, inclusive, tem muitas novidades. O Bento, do Atlético Paranaense, convocados: goleiros Ederson, Alisson e Bento. Laterais: Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge. Zagueiros: Gabriel Magalhães, Marquinhos, Ibañez e Nino, do Fluminense também, como a gente comentava. O André também, do Fluminense, outra joia que foi muito trabalhada pelo técnico Fernando Diniz. Casimiro, hoje no Manchester United. Joelinton, Bruno Guimarães e Rafael Veiga. E no ataque, Neymar, Antony, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Richarlison, Rodrigo e Martinelli. O detalhe: Lucas Paquetá não está nessa lista. E é importante frisar esse assunto, porque ele está sendo investigado nesse momento no esquema de aposta. Jogador que pertence ao West Ham e inclusive tinha um interesse, já estava praticamente fechado com o Manchester City do Pep Guardiola, atual campeão da Liga dos Campeões. Tava tudo certo até hoje, quando o Daily Mail divulgou esse possível esquema de apostas em que o Lucas Paquetá estaria envolvido. Portanto, ele está fora dessa lista da seleção brasileira e, obviamente, era um nome que apareceria pelo técnico Fernando Diniz, porque ele foi convocado para a Copa, foi, depois da Copa, chamado em todas as listas, mas mais uma vez, agora pela primeira vez, aliás, o Lucas Paquetá não aparece. Ele que, inclusive, era um xodozinho do técnico Tite, atuava em quase todas as partidas, e no campeonato inglês as restrições com relação às apostas são muito grandes, portanto a gente vai estar de olho no que vai acontecer nessa situação. Tem que ser mesmo, né, Ramiro? Sim. Tem que ser, cara. Isso aí tá uma baderna, meu. Isso aí é uma vergonha. E o que foi divulgado, obviamente, é o que descobriram. Agora imagina o tanto de coisa que passou batida. Isso é uma vergonha, meu. Isso é uma sacanagem com quem senta ali pra assistir um jogo, sabe? É o maior nome de jogador que a gente vê envolvido nesse escândalo até aí. agora, Pô, né? jogador de Copa do Mundo, meu. Pois é. Imagine só. Esse cara tava jogando em qual time? Você lembra? No West Ham. Devia ganhar rios de dinheiro. Devia. Ali, né?
E ele seria contratado pelo Manchester City. Ia não, por uma deve bala. ganhar. Deve ganhar. Ele seria contratado pelo Manchester City por uma bala também. Ia ser uma coisa grandiosa. Então, só um detalhe sobre o campeonato inglês. Eles são tão exigentes com relação a isso que eles não permitem que os atletas sejam patrocinados por casas de aposta e também não apostem, não sejam apostadores. Eles não permitem que clubes sejam patrocinados por casas de apostas. Então tem uma série de exigências que são colocadas, que é colocada, aliás, pela Liga Inglesa para que não haja nenhum tipo de envolvimento, nenhum esquema de aposta por lá. Parece que depois que chegou isso aqui no Brasil, cara, ficou pior. Sim. Um negócio que movimenta um dinheiro aí, movimenta muita grana e tal, mas ao mesmo tempo fez com que as pessoas ficassem mais desconfiadas. Hoje o que eu tenho de amigo aí que é desconfiado, qualquer jogada diferente em campo, o cara já desconfia. Fala, ué, que é isso aí? Ah, isso aí deve ter a ver com essas apostas aí. Sabe, é importante que haja uma moralização disso aí, cara. Sim. Porque senão chega como recurso para arrecadar, como o governo vai arrecadar pra caramba. Nós até abordamos esse assunto aqui. E de repente você acaba desmoralizando um esporte. Não tem lógica isso, viu, meu? Tá complicado. Do jeito que tá hoje, tá bem complicado. Esses dias mesmo, eu vi uma jogada, eu não lembro em que time foi, em que jogo foi aí, um pênalti, alguma coisa assim. Na hora, lá em casa, apontaram e falaram, gente que não é ligada ao esporte, esse é o problema. Sabe aquela pessoa que recebe a informação, não sabe nem de onde recebeu e que ela fica na cabeça? Sim. Aí falou, isso aí deve ser aquele negócio de aposta que tá rolando no Brasil aí. Já começa a levantar desconfiança. Exato, isso é cara. péssimo. Exato. Então a gente precisa compreender melhor isso aí, sabe? Para um esporte que vive da intuição, do sentimento, isso meu. prejudica muito. Da boa fé. Da boa fé. Porque o torcedor ele vai de boa fé para Vai. acompanhar um jogo, né? Ele vai para ter aquelas sensações gostosas e tal. E não tem sensação pior para uma pessoa do que ela ser enganada. Isso é um horror, né? O cidadão ser enganado, ludibriado, tungado. Pretzel comenta aqui na Rádio Bandeirantes que torcer é um ato de coragem, um ato de heroísmo, aliás. Isso, no Brasil. meu. Você viu o que o São Paulo fez no Morumbi. Exato. Aquilo ali foi um ato Ingressos. heróico, cara. Sim. O que a torcida do São Paulo fez no Morumbi foi, na quarta-feira, foi um ato heróico. Impressionante. O cara que se dedica, paga uma grana pra ir pro estádio, vai lá, fica gritando, correndo risco, porque você ir pra um jogo hoje é correr risco, né? Enfrenta dificuldade, pô, no outro dia você tem que ralar pra caramba, vai cansado. 62 mil pessoas. Exato, e de repente você ser enganado por esses caras aí, né? As empresas não têm nada a ver, concordo, elas são as mais interessadas em dar legitimidade a isso. Mas, isso começou a acontecer depois da chegada dela, né? Depois da chegada das empresas, que isso passou a acontecer aqui. Correto? Correto. Então nós temos que criar algumas alternativas aí, viu, meu? Vamos pro intervalo, Aninha? Vamos. Pedro Ramiro, excelente, grande Pedro Ramiro, muito Vocês são obrigado. demais. Um abraço, viu, Valeu, queridão? viu? Uma Sempre honra muito bom. sempre te receber aqui. A honra é minha.